Esse ano tem controle, né? Esse avança, esse volta. Se vocês quiserem, eu posso ir. Assim. Tá tudo certinho, né? Ah, câmera aqui. Não, eu quero olhar pra mim. Oi, gente, boa noite. A gente vai começar nosso evento aqui. Então, primeiro, bem-vindo todo mundo. Queria agradecer a Maria Eduarda e a Cami por terem vindo. Então, o evento é com o Instituto Igarapé e é sobre segurança pública e ocupação do espaço cívico. Então, mais uma vez, agradecer vocês duas. Fiquem super à vontade e bora aproveitar o evento. Obrigadão. Obrigada, gente. Super obrigada pelo espaço, pela presença também, pela organização do evento, para a gente falar aqui hoje. Eu sou Maria Eduarda, assessora jurídica do Instituto Igarapé. Eu trabalho na parte de articulação e incidência, também, principalmente na área de segurança pública e de espaço cívico, mas também pensando de uma forma transversal com as outras pautas do Instituto que eu vou falar mais adiante. Pode falar. Bom, pode falar. Eu sou a Cami, eu sou recém-formada na GV também, eu sou aqui da casa, eu fiz administração pública e agora eu estou trabalhando no Instituto Igarapé como assessora de mobilização. Então, eu trabalho principalmente nessa parte de articulação do espaço cívico e também com algumas outras pautas que a gente vai apresentar um pouco mais para frente, como o controle de armas e munições no Brasil. Tá, então, apresentando aqui o Instituto Igarapé, como eu falei, a gente é uma organização do terceiro setor. A gente atua principalmente em 3 áreas de segurança pública, segurança climática e segurança digital, e as consequências dessas áreas para a democracia. O nosso objetivo principal é propor soluções para desafios globais, seja por meio de pesquisa, seja por meio de comunicação estratégica, seja por meio de influência das políticas públicas, por meio dessa incidência que a gente falou, e articulação com os poderes nos 3 níveis do Estado. Então, a gente vem tentando aí propor soluções para esses desafios, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E dando um passo atrás, eu queria trazer aqui o conceito de espaço cívico, que tem sido algo que muita gente tem falado, é um conceito que muitas vezes é apropriado por uma ala ideológica ou outra, mas, basicamente, o que quer dizer espaço cívico, né? Não é a mesma coisa que democracia, mas, quando a gente tem um espaço cívico aberto, a gente também tem uma democracia saudável. E o espaço cívico é basicamente um espaço onde, entre o Estado, os negócios e a família, onde cidadãos e cidadãs estão ali agindo, debatendo, se organizando para influenciar essas políticas públicas, para, enfim, reivindicar seus direitos e defender os seus interesses. Então, o espaço cívico é basicamente isso, e quando a gente tem o fechamento do espaço cívico, a gente também tem aí uma ameaça à própria democracia em si. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre espaço cívico e os riscos à democracia no cenário atual. Então, eu queria trazer primeiro um panorama sobre o fechamento do espaço cívico no Brasil e no mundo, porque é um fenômeno que, apesar da gente estar vendo aqui no Brasil, é um fenômeno global que tem acontecido em diversos países, como Hungria, Polônia, Turquia, a gente viu nos Estados Unidos também acontecendo, que basicamente ocorre quando líderes populares, populistas e autoritários ingressam no poder por meio das urnas, e uma vez, quando eles são eleitos, eles usam desse poder para corroer a democracia por dentro, digamos assim, né? Então, hoje em dia, quando a gente fala em autoritarismo, a gente não está falando em tanques de guerra nas ruas, né? A gente está falando desses líderes usando as próprias instituições para corroer a democracia. E isso tem acontecido não só no Brasil, mas em todo o mundo, de diversas formas, seja por meio da censura ao debate público, seja por meio da perseguição de críticos, em especial, especialmente cientistas, jornalistas, ativistas, enfim, seja por meio do fechamento de canais de diálogo e de participação social, e enfim, também tentando diminuir a transparência governamental e, por via de consequência, isso vem afetando também as ações do governo, que vão sendo cada vez menos efetivas.
dado que a gente não tem esse diálogo aberto e plural, as políticas públicas vão sendo afetadas cada vez mais, então a gente vê também um desvio da finalidade pública nesse cenário. Enfim, no Brasil, em específico, a gente vem fazendo um monitoramento do espaço cívico diariamente, e eu vou apresentar para vocês depois o GPS do espaço cívico, que é a forma que a gente faz esse monitoramento, e a gente também traz soluções e propostas de como a gente pode fazer frente a esses desafios de fechamento do espaço cívico, que é a nossa agenda. O espaço cívico é o nosso espaço, e a gente vai fechar trazendo aqui a nossa proposta mais recente, que é a campanha Voto pela Democracia, que tem mais voltada para as eleições, né? Como é que a gente pode ser protagonista desse movimento de retomada do espaço cívico por meio do nosso voto. Então, como eu estava dizendo, o GPS do espaço cívico é a forma que a gente monitora como é que está o nosso espaço cívico no Brasil, como é que está o cenário ali da nossa democracia. Esse monitoramento ele é feito diariamente por pesquisadores que olham veículos da imprensa diariamente para determinar ali quais são alguns fatos que são identificados como ameaças. E a gente tem uma tipologia sociológica que foi determinada com base em entrevistas da sociedade civil, com pessoas do setor privado, dos governos, para entender algumas táticas e estratégias comuns que estão acontecendo não só no Brasil, mas também no mundo, para fechar esse espaço cívico. Então, aqui a gente tem 13 categorias, essa tipologia. Dentre elas, eu tenho o abuso de poder, a censura, a coerção, a cooptação, fake news e campanhas de desinformação, intimidação e assédio, jogo duro constitucional, restrições ao engajamento e participação cívica, restrições de financiamento, violação dos direitos civis e políticos, violação dos direitos sociais e ambientais, violação de privacidade e violência física. Então, essas 13 categorias são as táticas que a gente entende que são mais aplicadas para reduzir o espaço cívico. Então, uma vez que a gente monitora esses veículos da imprensa, a gente identifica essas ameaças e classifica com base nessa tipologia. Então, trimestralmente, a gente publica um boletim no qual a gente analisa essas ameaças, tanto quanto qualitativamente, e a gente pode avaliar como é que está o nosso cenário político, como é que está a nossa democracia nesse período, nesse trimestre. E aqui a gente pode, não sei se vocês conseguem enxergar, mas basicamente aqui o primeiro, a tipologia que aparece mais, né, a tática que aparece mais são as fake news e campanhas de desinformação, que, enfim, né, é uma estratégia muito nociva à democracia, a gente tem visto acontecer de uma forma bastante prejudicial, principalmente quando a gente pensa na pandemia, nas teorias de conspiração que levaram as pessoas a se recusarem a se vacinar, por exemplo, e agora a gente tem visto também o problema das pessoas deslegitimarem o nosso sistema eleitoral. Então, esses são só alguns exemplos de como isso pode ser nocivo à democracia. Em segundo lugar, a gente tem os casos de abuso de poder, que é basicamente quando uma autoridade pública se aproveita do cargo dela para ter privilégios pessoais e privados ou partidários políticos. E aqui, em terceiro lugar, a gente tem os casos de intimidação e assédio, que são basicamente ameaças voltadas principalmente a críticos, como eu falei, jornalistas, lideranças cívicas, que apresentam ali uma oposição ao governo e, por conta dessa oposição, eles são perseguidos de alguma forma, e essas intimidações podem vir de diversas maneiras, seja por meio de ameaças, seja por meio de campanhas difamatórias, seja por meio do próprio assédio judicial, ou seja, abertura de investigações ou ações judiciais para intimidar essas pessoas. Então, aqui eu vou falar basicamente desses 3, porque, como vocês podem ver, são bastante categorias, mas se vocês tiverem dúvidas depois, quiserem mais exemplos sobre essas categorias, vocês podem perguntar. E nesse QR Code também tem o link para o nosso GPS. Até agora, a gente tem 6 edições, então a gente analisou já 6 trimestres, e na edição número 5, o GPS 5, a gente traz uma retrospectiva do ano de 2021. Que a gente identificou 1.551 ameaças. Então, eu queria trazer aqui também a importância da defesa desse espaço cívico, né? Uma vez que a gente identifica esse problema, esse fechamento, por que é importante a gente resistir a esse fechamento?
Primeiro, para fortalecer a cultura democrática. O que é a cultura democrática? Nada mais é do que um conjunto de princípios e práticas que partem do pressuposto que qualquer pessoa, qualquer cidadão, tem o poder de transformar a sociedade na qual ele está inserido. E dentro desses princípios a gente traz também a questão da tolerância à diferença, o diálogo construtivo e plural, que estão dentro ali da nossa ideia de cultura democrática, né? Em segundo lugar, para proteger as liberdades fundamentais. Quando a gente tem liberdade para expressar a nossa opinião, ainda que ela seja crítica, a gente tem a possibilidade de ter ali um campo de debate muito mais rico entre as divergências para que a gente possa realmente chegar a consensos comuns. Então, assim, os nossos desafios são muito complexos, mas quando a gente tem liberdade para dialogar sobre esses desafios, ainda que a gente discorde, a gente consegue chegar em soluções, ou pelo menos propostas de solução, muito mais desenvolvidas e plurais, né? Tentando abarcar todos os setores da sociedade de alguma forma. E, por último, salvaguardar a finalidade das instituições e dos mandatos, que é basicamente reconhecer que as instituições são muito importantes nessa resistência aos retrocessos democráticos, né? Então, quando um dos poderes, por exemplo, tenta abusar de alguma forma, ou é muito importante que a gente pense também no nosso sistema de freios e contrapesos, né? Então, as instituições estão ali como barreiras de contenção para caso um dos poderes tente, de alguma forma, abusar das suas prerrogativas e, de alguma forma, desviar da finalidade pública do mandato. Então, quando as instituições estão funcionando bem, a gente entende que o interesse público está na mente e nos corações de todas as autoridades, e, por via de consequência, a gente tem o bem público sendo promovido, de forma geral. E pensando um pouco nas soluções e nas propostas que a gente pode trazer, a gente pensou em uma agenda de defesa da democracia, que é a agenda do espaço cívico ao nosso espaço. A gente dividiu essa agenda em 4 eixos. Em cada um desses eixos, a gente trouxe algumas propostas. Aqui no QR Code, vocês podem ver também a nossa agenda. Essa agenda foi uma tentativa de inspirar a sociedade civil a se engajar de alguma forma e participar. Trouxe algumas ideias bem concretas de como isso é possível. Então, como cada um pode fazer a sua parte nesse desafio de defender a democracia e evitar ainda mais o fechamento do espaço cívico. O primeiro eixo é o eixo de participação da sociedade civil, que leva em conta a ideia de que a gente tem que estar ativo no debate público, seja por meio de conselhos, seja por meio de canais de diálogo institucionalizados ou não. Enfim, é importante que a gente participe do debate público. Em segundo lugar, o acesso à informação e livre circulação de ideias. Então, a gente traz a importância da gente ter acesso aos dados de interesse público para que a gente possa monitorar e fiscalizar as ações do governo, e também a questão da livre circulação de ideias leva em conta também a liberdade, como eu falei, de manifestação, de expressão, de associação, de manifestação, que é fundamental para que a gente tenha aí um espaço onde as ideias estão fluindo de forma livre e plural, para que as políticas públicas sejam entregues de forma mais eficaz e eficiente e inclusiva. Em terceiro lugar, o eixo de combate à desinformação e repúdio ao discurso estigmatizante, que é basicamente combate às fake news, como eu falei, principalmente quando elas partem de autoridades públicas que têm um poder muito grande de formar a opinião pública, ainda mais quando a gente pensa no poder das redes sociais hoje de disseminar esse tipo de informação. E o combate ao repúdio e o combate ao discurso estigmatizante seria o combate ao discurso de ódio contra minorias e também os ataques às instituições, que a gente tem visto que têm sido cada vez mais comuns. O eixo 4 é o eixo de retomada da finalidade democrática das instituições e salvaguarda do interesse público, que é, como eu falei, a defesa do nosso sistema de freios e contrapesos, essa ideia de que um poder tem que fiscalizar o outro para que não haja essa sobreposição de um poder sobre o outro e, por via de consequência, abuso. E quando as nossas instituições estão funcionando, como eu falei, a gente tem ali o bem comum sendo promovido de forma geral.
No ano passado, a gente lançou essa agenda, aqui está a capa da agenda, no dia 15 de setembro, que é o Dia Internacional da Democracia. Um dia antes do lançamento, a gente lançou um vídeo, aqui tem algumas imagens do vídeo, no qual a gente trouxe personalidades que sofreram ataques, que foram pessoalmente atacadas, enfim, das mais diversas formas, seja por campanhas difamatórias, seja por meio da violência verbal e física, seja por meio, enfim, de intimidações pela via judicial ou não. E aqui a gente tem alguns exemplos, a Zezé Mota, o Felipe Neto, a própria Ilona Szabo, que é a presidente do Instituto Igarapé, também sofreu campanhas de ódio. E aqui a gente tentou promover a ideia de denúncia, né? De que atacar o espaço cívico é também atacar as pessoas. E como isso acontece na vida concreta, porque só falar que o espaço cívico está fechando, às vezes fica muito no campo das ideias. Então, a gente tentou trazer um pouco para a realidade como isso tem acontecido no dia a dia do nosso país. E uma vez feita a denúncia, a gente lançou no dia seguinte a nossa agenda, na qual a gente convidou diversas organizações parceiras para contribuírem, tanto na divulgação quanto na formulação dessa agenda. Elas participaram também no processo de construção dessa agenda, e mais de 40 organizações nos ajudaram. Pode passar. E aqui a gente também vocês podem ver algumas publicações dos nossos embaixadores, foram mais de 60 pessoas dos mais diversos setores da sociedade, divulgando e também promovendo essa ideia de que o espaço cívico é o espaço das pessoas, independentemente do grupo que elas integram. Então, aqui, o espaço cívico é o espaço das pessoas negras, o espaço cívico é o espaço de quem luta pela educação, o espaço cívico é o espaço das mulheres, e por aí vai. Então, a ideia é que a gente possa promover uma mobilização nas redes parecida com o que a gente fez ano passado, esse ano também, mas com foco nas eleições. Então, diante de tudo isso que eu falei aqui, basicamente a nossa contribuição como Igarapé tem sido, primeiro, informar e alertar a sociedade sobre essas ameaças ao espaço cívico. Então, a gente tenta trazer evidências, a gente tenta trazer dados também. Então, esse boletim, vocês vão ver que tem bastante informação quantitativa também, esse acompanhamento tem sido feito com base em evidências. Em segundo lugar, a partir desses problemas que a gente identifica, a gente tenta apresentar caminhos e ações possíveis e concretas para defender a democracia. Então, a nossa agenda foi um desses caminhos que a gente encontrou, mas não é o único. A gente vai propor esse ano também uma nova campanha com essa intenção de chamar as pessoas para a ação. Em último lugar, a gente tenta incentivar e inspirar as pessoas criando diversos materiais sobre iniciativas, não só nossas, mas também dos nossos parceiros, para que as pessoas saibam como é que elas podem agir, porque muitas vezes as pessoas são bem intencionadas, mas elas não sabem por onde começar. Então, por exemplo, a gente tem um podcast chamado Você Pode Mudar o Mundo, que já está na 3ª temporada, e no qual a Ilona entrevista diversas personalidades que, a partir das suas ações, conseguiram mudar o mundo de alguma forma. Então, desde Gabriela Prioli até Wagner Moura, a última temporada foi uma temporada focada só em mulheres e violências contra as mulheres. Por exemplo, contou com a liderança indígena jovem Atchai Suruí, e essa última temporada também está no canal Futura, caso vocês queiram assistir, que dá alguns exemplos de como é possível fazer a diferença. E a gente também tem o AB Cívico, que a gente posta no nosso Instagram e no YouTube, que é uma iniciativa que tenta democratizar alguns conceitos que a gente entende que são muito importantes. Então, por exemplo, políticas públicas, Congresso Nacional, o próprio conceito de espaço cívico. Agora, nesse período, a gente está trazendo conceitos muito relacionados às eleições. Então, a gente falou já sobre justiça eleitoral, já falamos sobre urnas eletrônicas. Essa semana, a gente também vai ter mais um post sobre eleições, sobre fake news, mais especificamente desinformação. Pode passar. Então, essas são algumas formas como a gente tem contribuído, mas a gente quer também chamar todos a contribuir. Então, a ideia é que esse compromisso, esse desafio seja um desafio coletivo, né? Um compromisso de todos e todas, para que a gente possa retomar a nossa democracia. Então,
partindo um pouco do pressuposto de que a democracia não é um regime autoexecutável. Então, a gente precisa ter um desafio constante, um exercício diário de defender a democracia, dado que ela não está posta e ela não está garantida, e a gente tem exemplos muito claros de que ela não está garantida. Então, aqui eu dou alguns exemplos concretos de como cada um pode fazer a sua parte. Esses exemplos estão na nossa agenda, mas, basicamente, eu tento aqui trazer algumas ideias, que é buscar informação para formar a sua opinião, então, buscar informação de qualidade, estudar e se aprofundar no debate. Então, tentar buscar mais de uma fonte, se basear em dados e evidências, não só em opiniões. E uma vez que você forma a sua opinião, também disseminar o conteúdo de qualidade que você encontrou. Então, se você acredita que tem alguma informação ali que seja de interesse público, divulgar nas suas redes, por menores que elas sejam. Acho que é muito importante a gente começar a ter também esse tipo de influência nas pessoas que estão próximas a nós, porque ninguém muda o mundo começando, enfim, pelo mais difícil, né? A gente consegue ali com as pessoas que estão próximas da gente primeiro. E aí, uma vez que você tem a sua opinião formada, você tem esse conteúdo de qualidade para basear o seu discurso no debate, você pode participar ativamente desse debate público para também, muitas vezes, eventualmente, até mudar de opinião, porque isso acontece, a democracia é isso, é sempre o embate entre os diferentes para que a gente possa chegar a consensos mínimos. Então, e aí agora, pensando um pouco nesse período eleitoral, escolher os representantes de forma responsável, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, a Cami vai falar da nossa campanha, e, enfim, mas basicamente também estudando, lendo as propostas e se aprofundando e tendo também consciência do quão importante isso é. Não sei aqui quantas pessoas aqui lembram em quem votou nas últimas eleições, mas isso é sempre um exercício interessante para saber se você está fazendo seu dever de casa ou não. Apoiar lideranças comprometidas. Então, sempre que você vê alguma liderança que você entende que está ali fazendo um papel relevante, apoiar essa pessoa e realmente passar a mensagem de que ela está fazendo um trabalho relevante na comunidade que vocês estão inseridos. E, por fim, monitorar as autoridades públicas de forma constante, fiscalizando, cobrando. Então, hoje em dia, as pessoas têm, enfim, 1 milhão de canais para você entrar em contato, seja por WhatsApp, seja por e-mail. Então, essa cobrança é muito importante. Não adianta só votar com base nas propostas. Uma vez que essas pessoas estão eleitas, é o nosso dever também estar ali cobrando ativamente, constantemente, para que essas pessoas possam cumprir, de fato, o que elas prometeram. E aqui eu vou passar para a Cami falar um pouco sobre a nossa próxima campanha Voto pela Democracia, como eu falei, focada nas eleições. Bom, como a Dudinha estava falando, acho que é bem importante destacar a importância que a gente tem de impactar as nossas redes, tá? Com as pessoas que a gente está interagindo e conversando sobre temas importantes. Então, a Voto pela Democracia vem bem nesse sentido. É uma campanha de mobilização com foco nas eleições, pensando na defesa do espaço cívico e fortalecimento da democracia por meio da participação social e busca de consenso em prol de compromissos mínimos. Para isso, a gente desenvolveu 2 frentes. A primeira é uma checklist chamada Nosso Voto pela Democracia, e a segunda é uma ativação da campanha Nosso Espaço Cívico, que a Duda tinha mencionado antes, com organizações parceiras e embaixadores nas redes sociais, do dia 23 de agosto até o dia 15 de setembro, que é o Dia da Democracia. Pode passar, por favor. Obrigada. Especificando um pouco mais o que é a checklist ela é uma lista de 10 pontos para orientar a avaliação das propostas das candidaturas. Então, conseguir olhar para os temas que estão sendo abordados. O Igarapé, especificamente, desenvolveu essa lista com seus 4 eixos centrais, que são segurança climática, segurança pública, segurança digital e espaço cívico. E aí, por mais que a gente saiba que o documento vai ser publicado só no dia 23, a gente quis trazer um pouquinho dele para vocês. Então, a gente separou aqui 4 perguntas, cada uma delas de cada um desses eixos. Então, a primeira é: a candidatura defende a segurança na Amazônia, protegendo os povos indígenas e comunidades tradicionais da região e a floresta amazônica? A segunda pergunta é: a candidatura se compromete a restabelecer e fortalecer o controle de armas e munições no país? A terceira é: a candidatura tem propostas para enfrentar a disseminação de fake news e campanhas de informação sobre temas centrais para a democracia brasileira? E a última é: a candidatura se compromete a promover um amplo diálogo na construção de políticas públicas?
Pode passar, por favor. Apesar de a gente saber que todos os temas são muito importantes, a gente quis aprofundar um pouco mais em um deles. Na checklist em si, no documento, a gente traz um parágrafo com cada uma das perguntas, explicando um pouco mais do contexto, dados, trazendo informação para que, de fato, você possa debater sobre o tema que está sendo apresentado ali. E tendo isso em mente, a gente quis trazer um tema que a gente sente que não é muito conversado, assim, principalmente na academia, que é o controle de armas e munições. Hoje em dia, no Brasil, a gente já tem uma lei de controle de armas, que é o Estatuto do Desarmamento. Ela está em vigor desde 2003. Ela manteve a comercialização das armas e munições legal, mas ela aumentou o rigor para adquirir uma arma, e com isso ela reduziu a circulação de armas e estabeleceu penas para crimes como o porte ilegal e o contrabando. Agora, desde 2019, a gente teve mais de 30 atos normativos presidenciais que ampliaram a quantidade de armas e munições que um cidadão pode comprar. Ainda deu mais acesso a armas que eram de uso restrito das forças de segurança. Então, pistolas 9mm, fuzis semiautomáticos. Isso, hoje em dia, a gente vê na mão de um cidadão. E aí, além disso, a gente ainda vê um cenário de caos normativo e insegurança jurídica, que eu passo a palavra um pouco para a advogada, poder discutir um pouco mais e até trazer para a galera que faz direito conseguir entender. E aí, prestigiando quem é do direito aqui, eu acho que é importante a gente pensar um pouco como isso foi feito. Quando eu estava falando ali da tipologia, uma delas era chamada jogo duro constitucional. Essa tipologia, basicamente, quando uma autoridade ela usa das suas prerrogativas para benefício pessoal, e aí ela vai até o limite da legalidade. Uma das formas desse jogo duro constitucional é a edição de decretos presidenciais, extrapolando os limites regulamentares. Então, aqui a gente tem um caso muito claro desse jogo duro constitucional. Esses 30 atos normativos presidenciais nós tivemos decretos, mas também portarias, instruções normativas, que além de regulamentar, tecnicamente deveriam regulamentar o Estatuto do Desarmamento, eles foram além. Então, invadindo a competência do legislativo e, por conta disso, criando uma situação de insegurança jurídica muito grande e um verdadeiro caos normativo, porque se desde 19 a gente teve mais de 30 atos normativos, a gente não sabe o que está valendo, o que não está valendo, muitos desses atos revogaram parte de outro, então é realmente muito difícil saber o que está valendo e muita gente se beneficia desse caos normativo. E, por conta disso, a gente tem enfrentado alguns desses decretos, principalmente no Supremo Tribunal Federal. Nós, do Igarapé, somos amicus curiae em algumas dessas ações, e a gente, enfim, tem aguardado o julgamento delas, a gente tem aguardado bastante, inclusive, e algumas partes mais sensíveis desses decretos já foram, sim, suspensas. Se eu não me engano, primeiro o Fachin suspendeu, e em seguida a Rosa também deu uma liminar, mas, assim, a grosso modo, que a gente tem ali de mais... a estrutura como um todo segue em vigor, aguardando esse julgamento. Pode passar, por favor. Como reflexo disso tudo que a gente estava conversando, a gente vê um aumento, por exemplo, no número de armas. Então, desde 2019, foram registradas mais de 1 milhão de novas armas particulares no Brasil. Até novembro de 2021, a gente tinha 2,3 milhões de armas em circulação no Brasil. E fora isso, a gente também vê um aumento no número de CACs. CACs são colecionadores, atiradores e caçadores. Então, em junho de 2020, a gente tinha 238.439 pessoas. Em março de 2022, a gente tinha 605.313 pessoas. Isso é mais do que o total de PMs e militares em serviço. A gente também vê um aumento no número de clubes de tiros e lojas de armas. Então, em média, por dia, são abertas 3 lojas e clubes de tiro entre junho de 2020 e março de 2022. Isso são 40 lojas e clubes de tiro por mês. E isso tudo vem muito desacompanhado de fiscalização. Então, o último dado disponível que a gente tem é de 2020, e em 2020, o Exército tinha fiscalizado 2,3% do acervo de caçadores, atiradores, colecionadores, lojas, clubes e entidades de tiro. Isso fica ainda mais sério quando a gente pensa que parte dessas armas são desviadas para o crime organizado. E quando a gente vê que teve, por exemplo, um aumento no número de homicídios por arma de fogo. Então, mesmo o Brasil tendo tido uma redução
no total de homicídios em 2021, caiu 13%. Ainda assim, o número de mortos por armas de fogo de mão aumentou 24,5%. Só uma observação. Esses CACs, né, como ela falou, que são os caçadores, atiradores e colecionadores, essas categorias têm algumas especificidades, dentre elas a quantidade das armas e também essas armas são armas de maior potencial ofensivo, ou seja, uma dessas categorias vai poder, por exemplo, adquirir até 60 armas, sendo 30 armas de uso restrito, ou seja, armas com ainda maior potencial lesivo, ou seja, como fuzis semiautomáticos que, quando desviados, a gente já sabe para as mãos de quem vai. Exato. Com essa flexibilização, a gente tem também um impacto muito forte, né? A gente vê, por exemplo, a defesa do uso da força como uma via política, né, hoje em dia. Então, isso tudo vai comprometendo a nossa democracia, a gente vai vendo um desgaste, inclusive, do nosso contrato social. Então, dentro da sociedade, a gente tem, né, a gente abre mão de algumas liberdades para poder viver coletivamente, e a partir do momento que esse cenário vai se estabelecendo, a gente vai vendo pessoas fazendo justiça com a própria mão, o aumento na violência política acontecendo. Então, hoje em dia, inclusive, se vocês acharem essa uma pauta interessante, tem uma página muito boa que mostra esses casos, a Não Somos Alvo, no Instagram, dá para ir acompanhando, tem várias campanhas, e a gente vai vendo como esse monopólio do uso da força, né, passa do Estado para a mão do cidadão, e quais são as consequências disso tudo. A gente enxerga esse como um cenário muito sério, muito preocupante, e por isso a gente colocou entre os nossos 10 pontos importantes pela defesa da democracia, no nosso voto pela democracia. Pode passar, por favor. Agora, a gente sabe que essas não são as únicas pautas importantes, né? E aí a gente queria, inclusive, fazer um convite para vocês, se vocês quiserem participar com a gente da campanha, que é a mobilização que a gente está fazendo junto com embaixadores e instituições parceiras. A gente está convidando as pessoas a gravarem um vídeo contando qual que é o seu voto pela democracia. É um vídeo curtinho, na vertical, um formato story de 10 a 30 segundos, usando a frase voto pela democracia e pelo, enfim. A gente colocou aqui alguns exemplos, né? Então, pela proteção do meio ambiente, pela defesa do direito das mulheres, pelo controle de armas e munições, agora que vocês têm bastante dado para defender essa causa também, e pelo combate à desinformação, como a Dudinha estava trazendo, né? A questão das fake news, a questão das campanhas de informação de fato. A ideia é que a gente publique esses vídeos nas redes do dia 23 ao dia 15. No dia 15, que é o dia da democracia, 15 de setembro, a gente quer fazer um compilado de todas as ações que acontecerem nas redes para a gente conseguir mostrar quais são as pautas relevantes, o que as pessoas estão trazendo e como que elas estão defendendo cada um dos seus interesses, né? Porque, de fato, a gente precisa que as pessoas escutem os nossos candidatos, candidatas, escutem a população e saibam o que a gente quer que seja defendido. A ideia é que use a hashtag Voto pela Democracia e marque o Instituto Igarapé para que a gente possa estar repostando nas nossas redes e puxando para mais perto, assim, de nós. No próximo slide, a gente trouxe 2 exemplos, vamos ver se vai funcionar, que às vezes ele toca os 2 ao mesmo tempo, enfim, se funcionou. Vê se aparece aí para você. Aí, apareceu o primeiro. Deu play ou ele vai... não foi. É que acho que o modo de apresentação que ele está não toca. Mas, de qualquer forma, vocês podem compartilhar esse conteúdo depois, se for o caso. Pode ser. Já está no finzinho da... Uhum. É porque a gente enviou ele como PPT e não como Google Apresentação. Mas, enfim, também não tem muito mistério. A gente basicamente falou qual é o nosso voto pela democracia. E aí, quem quiser saber, espera até o dia 23, que a gente vai contar. A gente trouxe alguns exemplos, por exemplo, eu falo da questão do combate à desinformação, e a Duda traz também essa questão da defesa do espaço cívico e todas as consequências. Então,
São vídeos que podem expressar desde só uma frase e alguma coisa bem curtinha, como também uma explicação um pouco mais longa, fechando com a frase, enfim, o que fizer sentido para vocês. A gente quer realmente que a proposta seja completa, assim, com pessoas, tanto, como a gente estava falando, embaixadores são pessoas influenciadoras, né, super presentes nas redes, a gente vê, né, como a gente mostrou ali nos nossos vídeos, tem a Ilona, tem o Felipe Neto, enfim, são nomes muito grandes, mas a gente quer trazer essa ideia de que democracia também é feita em espaços em que tem pessoas, várias aspas, anônimas, pessoas que estão ali no dia a dia. Então, como a Duda estava trazendo de impacto nas suas próprias redes, nas pessoas que estão em volta de você, a gente quer trazer essa visão de que cada um tem uma pauta e que todo mundo tem que trazer essa reflexão para quem está perto e começar essa conversa. Cada vez mais, e principalmente com a pandemia, a gente está vendo a dificuldade de conseguir engajar as pessoas nas conversas e trazer essas pessoas para um debate saudável. Então, essa campanha é uma tentativa de lembrar para as pessoas que existem pautas diferentes, todas elas são importantes, mas que também é importante a gente escutar o outro falando sobre elas. Então, é um pouquinho disso que a gente está tentando trazer para as redes. E quem não se sentir confortável também gravando vídeo, né? Você pode postar uma foto, não precisa ser sua, uma foto, e aí marcando o Igarapé e usando a hashtag, tá tudo certo, não precisa necessariamente falar para o vídeo. E eu acho que basicamente isso que a Cami falou é a nossa ideia de cultura democrática, basicamente o que eu estava falando no início, se materializando aqui agora. Acho que já chegamos aqui ao final da nossa apresentação, os nossos contatos, caso vocês queiram falar com a gente, mas, enfim, todo o conteúdo que a gente falou aqui agora está na página de Espaço Cívico do Igarapé. A parte de armas, a gente também tem, dentro da aba de segurança pública, tem uma parte só de controle de armas, na qual a gente traz também boletins, o boletim se chama Descontrole no Alvo, a gente tem boletins temáticos, o último é sobre a Amazônia, inclusive, enfim, e aí a gente abre agora para conversar com vocês e debater. Alguém tem alguma pergunta já que já saiba? Meninas, obrigada pela apresentação, vocês foram ótimas. Acho que esse tema é um tema super importante, ainda mais para a gente que está aqui na graduação e é dever de cidadão a gente se comprometer com esses temas. Eu queria saber, na opinião de vocês, além de participar da campanha e tudo mais, quais ações práticas que a gente, como agentes do direito, a gente pode ter em busca de um espaço mais cívico, que a gente possa conseguir utilizar de uma forma mais pública, mais democrática, e o que a gente pode fazer para, enfim, estar se engajando nessas causas, fora, obviamente, apoiar os projetos do Instituto Igarapé. Obrigada. Obrigada. Faz uma rodada de pergunta e eu respondo ou já respondo agora? O que vocês acham melhor? Obrigada também pela apresentação, eu gosto muito desse tema e vocês trazem isso, abordam isso de uma maneira assim muito esperançosa também, de uma maneira muito fácil de entender, então é muito importante o trabalho de vocês, eu fico muito feliz também de estar aqui. E a minha pergunta vai no sentido, até mesmo como integrante assim, de entidades que estão tentando fazer um pouco desse papel também de trazer demandas cívicas, a gente tem essa questão de, dado o contexto de polarização política que a gente está vivendo, principalmente no ano eleitoral, de que se você não está de um lado, se você defende, tipo, pautas minimamente cívicas, você já tem um posicionamento e as coisas tomam um caráter, muitas vezes, assim, partidário, enviesado. E eu queria saber de vocês, assim, como vocês enxergam esse desafio no trabalho de vocês e como vocês buscam contornar, assim, tipo, trazendo essa questão, mostrando que essa questão cívica é uma questão que vai além de estar de um lado, estar de outro, de um candidato ou de outro, enfim. Acho que é isso. Obrigada, gente. Eu queria fazer uma pergunta também em relação... Porque parece que no Brasil, assim, a gente sempre pauta muito democracia em período eleitoral. Então, parece que nossa função na democracia é o voto. E depois ali a gente esquece o nosso papel. E aí, como vocês acreditam que a gente consegue incentivar a população para
perceber que não, a gente pode participar durante todo o tempo, e não é só o voto que importa, e é a nossa ocupação no espaço cívico, e como a gente consegue melhorar essa situação. Obrigada, gente, pelas perguntas. Vou começar pela primeira, né? Como uma pessoa enfim, eu me formei em Direito, como eu falei, né? Eu saí da advocacia criminal para trabalhar no terceiro setor, muito inspirada nessa ideia de tentar fazer diferença de alguma forma, mas eu acho que não necessariamente você precisa fazer isso um trabalho de vida, né? Eu acho que você pode fazer isso de qualquer forma. Eu acho que enquanto a gente está em sociedade ali, debatendo com as outras pessoas e convivendo, a gente tem formas de ser democrático. Mas especificamente no campo do direito, um desafio que eu vejo muito é a apropriação de pautas para fins não legítimos, né? Então, por exemplo, a gente vê hoje em dia a apropriação do conceito, né, legal de liberdade de expressão, por exemplo. A gente vê a apropriação de, enfim, diversas pautas que surgem da Constituição, mas que são usadas de uma forma que, enfim, tentam influenciar a opinião pública de uma forma negativa. Então, eu diria que, assim, uma das primeiras formas, né, como agente do direito, de tentar influenciar esse debate público de uma forma positiva, é quebrando um pouco dessas narrativas, né? Enfim, a pessoa que sai do direito, a gente tem muita ferramenta, então eu acho que é muito importante a gente se colocar no debate público de uma forma responsável. Às vezes pode ser muito cansativo, sim, né? A gente está num meio que muitas vezes a gente é bombardeado, tanto nas redes sociais como na própria vida. Às vezes a gente senta numa mesa de bar e as discussões vão escalando e a gente chega um momento que a gente simplesmente decide silenciar. Então, acho que é muito importante para as pessoas que ainda têm saúde para isso, né, enfrentarem esses desafios de uma forma sempre tolerante, respeitosa, obviamente, mas também muito técnica, né? E, em segundo lugar, algo que eu vejo muito, e aí de forma mais abrangente, a falta de conhecimento realmente que acaba sendo um convite para pessoas que não vêm desse meio tomarem decisões que, se elas soubessem do que elas significam, elas não estariam tomando essas decisões, né? Então, vou dar um exemplo muito claro. Às vezes você vê algum candidato a, sei lá, governador, falando que vai fazer uma lei assim assado. Tipo, eu estou usando um exemplo meio esdrúxulo, tá? Mas, assim, e ele promete que ele vai fazer essa lei. E aí, às vezes, uma pessoa que não tem conhecimento de qual é o papel do legislativo, do executivo e do judiciário, entende que aquela é uma proposta viável. E quando essas pessoas estão empoderadas desses conhecimentos, que são conhecimentos básicos, né, funções de cada poder, elas estão mais imunes a esse tipo de, enfim, né, canto da sereia, digamos assim. Então, eu acho que isso é muito importante também para as pessoas estarem empoderadas de conhecimentos mínimos sobre políticos mesmo, né, para que elas possam não só cobrar, mas entender ali o que está sendo prometido, porque muitas das vezes aquilo dali não é nem viável, né? Então, eu diria que, assim, da minha cabeça, eu penso nessas duas coisas. Não sei se Cami tem alguma dica também. Eu pensei em mais algumas coisas também, pensando no espaço que vocês ocupam hoje, né? Como estudantes, estando dentro da academia, estando dentro de uma faculdade que nem a gente estava falando que é a GV, logo no começo aqui do evento a gente estava conversando sobre as oportunidades que a GV proporciona, o acesso que a gente tem, tudo, a estrutura que a gente tem. Só esse evento agora, assim, conseguir passar tudo tão bem, assim, com todos os desafios que a gente teve com a pandemia, enfim, vocês têm uma estrutura muito boa. Então, eu sinto que também ocupar um pouco mais esse espaço e usar desse privilégio para criar, por exemplo, espaços de conversa. Então, que nem a gente está fazendo hoje, já começar um evento desses logo no início das campanhas eleitorais é super importante. Tentar trazer isso com candidatos e candidatas, tentar trazer isso, talvez, se candidatos e candidatas, como a gente está vendo hoje, não quiserem abordar muito do debate, assim, trazer pelo menos um conteúdo de discussão que vocês possam usar de base para um debate. Então,
vamos pegar um exemplo bem absurdo, assim. Pegar uma peça de fake news e trazer por que essa é uma peça de fake news, e ao mesmo tempo tentar entender de que lado que essa fake news pega para as pessoas, sabe? Como que isso pega. Então, trazer esses pontos de vista diferentes numa conversa pode ser interessante para vocês. Então, outro exemplo muito bom é a Universidade Vai às Urnas, que eu não sei como que está agora, né? Vocês já estão dentro. Na minha época era uma... Na minha época, isso é horrível de falar, eu tenho quase a mesma idade que vocês, mas vocês entendem que tem um penhasco de distância da pandemia, né? Que mudou muitas coisas. A gente conseguiu mobilizar muitos eventos com candidaturas importantes para conseguir discutir propostas. A gente também teve eventos de debate de propostas em si, só entre os alunos. Então, isso tudo, assim, voltar a ter esse espaço de academia potente, tudo, acho que é uma das coisas mais importantes que eu penso. Fora isso, a produção de conhecimento em si, então, quando você não estiver debatendo com alguém, você poder levantar dados, que nem os que a gente trouxe aqui na apresentação, e conseguir fazer uma postagem interessante, ou se não, trazer num trabalho de aula um tema que geralmente as pessoas não abordam. Então, isso tudo pode ser interessante para você conseguir criar um pouco mais de espaço de conversa e de impacto. E eu tinha pensado, fora isso também, mais no sentido do que a Duda estava trazendo, que é essa questão de democratizar conhecimento. Então, até puxando já para a segunda pergunta, assim, do como a gente consegue dialogar e como é difícil, eu acho que parte também da questão é a gente ter essa distância, né, do conhecimento. Então, muita gente não saber, que nem a Duda estava trazendo, quais são as funções, quais são os papéis, o que a gente pode e não pode fazer como representante e como eleitor também. Então, acho que trazer isso de jeitos mais simples e dialogar com as pessoas e explicando isso para quem não sabe, é um exercício de paciência difícil, a gente tem que ter muita paz no coração, né, para conseguir, às vezes, trazer esse tipo de conversa, mas também é um jeito da gente democratizar ainda mais o espaço. Então, a gente é um país muito desigual, a informação é muito mal distribuída, a gente tem canais que estão ganhando força com a disseminação de fake news, então, isso tudo dificulta muito o espaço de aprendizado. Então, quando a gente assume uma postura diferente, seja com as pessoas que estão perto da gente, ou em postagens nas redes sociais, a gente consegue criar um impacto. Então, por mais que seja algo muito pequenininho, eu gosto muito da expressão pedra no lago, que chama, né, o efeito da pedra no lago, que a ideia é que se você fala uma coisa, ou você faz algo, você consegue enxergar a primeira onda daquilo, né? O impacto da pedra na água gera a primeira onda, você enxergou aquela primeira onda, mas você não tem dimensão de quantas ondas vão ser formadas a partir daquilo, o impacto que você vai gerar a partir daquele momento. A gente vê, né, como as redes sociais estão cada vez mais potentes, mobilizando pessoas, então ocupar esses espaços realmente, assim, faz diferença. Então, esse seria meu caminho que eu penso. Assim. Eu acho que essa conversa acaba também linkando um pouco a questão da polarização, né? Porque sair dessa polarização também é um exercício necessário, né? E aí a gente tem visto, enfim, né? A gente tem estudado um pouco das narrativas, a gente tem um projeto agora que a gente está debruçado sobre esse tema, né? E as narrativas são sempre pautadas nessa polarização, bem contra o mal, enfim, e coisas do tipo. E realmente eu acho que um exercício necessário é a gente dar um passo para trás e muitas vezes realmente pensar com a cabeça fria antes de responder de alguma forma, ou enfim, né? Eu acho que a questão do partido em si, as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender que você pode ser minimamente progressista sem necessariamente estar vinculado a um determinado partido. E isso realmente é um desafio da gente conseguir entender isso, mas eu acho que essas ideologias, né, não necessariamente do partido, mas esquerda e direita, né, muitas das vezes são carregadas de vazios, porque as pessoas não sabem muito bem o que elas estão... O que é a esquerda? O que é a direita para você? Né? As pessoas não sabem nem o conteúdo daquilo que elas estão falando. E muitas das vezes, quando a gente tenta responder na mesma moeda, ou seja, tipo, de forma raivosa, enfim, a gente não consegue dar um fim, né,
nesse ciclo. Então, assim, pelo menos eu acho importante a gente tentar se munir desses conceitos, porque eu, pelo menos, tenho uma experiência de que sempre que uma pessoa fala algo com violência ou com agressividade, é porque ela não consegue sustentar aquilo por meio dos argumentos, né? Ela precisa aumentar a voz dela para que ela seja ouvida, porque uma vez que a gente começa a tentar debater de alguma forma com base em evidência, com base em dados, essas pessoas não conseguem continuar o diálogo. E aí, quando a gente finalmente vai lá e apresenta aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe no debate, essas pessoas se calam. Então, eu acho que, primeiro, né, a gente se munir desse conhecimento necessário para a gente se colocar no debate de forma responsável e consciente, sempre, enfim, com calma e respeito e tolerância. E eu acho que também é muito importante a gente entender que a gente está num momento muito específico do nosso país, em que não adianta a gente falar em partidos, né? Eu acho que a gente teve um exemplo recente, que foi a Carta pela Democracia, em que a gente conseguiu unir pessoas de espectros políticos muito diferentes, que defendem soluções muito divergentes para o nosso país, de desenvolvimento, enfim. No fim das contas, todas muito bem intencionadas, mas usando caminhos ali diferentes que a gente pode concordar ou não. Mas eu acho que está no momento da gente se unir pensando um pouco nesses compromissos mínimos que a gente quer, né? Então, eu sempre penso assim, se a gente não tem uma democracia, a gente não tem nem esse direito de discordar, né? Porque se a gente tem discordância, se a gente tem todo esse debate, que é um debate difícil mesmo, do plural, da diferença, a gente dá lugar à imposição de vontade, simplesmente. Aí não tem nem partido, não tem nada, não sobra nada. Então, eu acho que é realmente um momento da gente tentar, enfim, divulgar essa conscientização de que não é um momento de partidos, né? Não é um momento, obviamente que em algum momento o partido acaba sendo um meio para um fim, né? Mas eu acho que é um momento da gente pensar um pouco nos compromissos mínimos que a gente tem com a democracia, independentemente do campo que a gente está inserido. Eu ia só complementar com algo que eu pessoalmente uso também bastante em conversas, fazer pergunta. Então, às vezes as pessoas, como a gente está muito nessa realidade, principalmente nas redes sociais, em que a gente tem poucos caracteres para soluções muito complexas, né? A gente acaba simplificando muito as coisas. E aí esses discursos são reproduzidos com uma facilidade muito grande, com uma velocidade muito grande, e isso compromete, né, a qualidade, o quão profundo a pessoa pensou sobre aquele tema. Então, algo que eu faço com muita frequência é alguém apresenta, por exemplo, um dado sobre armas e fala que, então, o Brasil fica mais seguro se tem armas em circulação. E aí eu começo a fazer uma série de perguntas para tentar entender o porquê que ela pensa assim e se ela já pensou de alguma outra forma. Porque, às vezes, quando você apresenta como uma frase, né, com ponto final, a pessoa entende aquilo como uma imposição, como se você estivesse colocando a sua vontade, o que você pensa acima da dela, e às vezes ela tem um motivo para estar pensando naquilo, de fato, né? Tem violência no país, ela acha que aquilo vai ser um jeito de solucionar, enfim. E aí, quando você apresenta com a pergunta, e ela vai pensando um pouco além dos 500 caracteres, as respostas às vezes acabam mudando também. Então, isso pode ser interessante, de tentar, às vezes, não só trazer o que você sabe, mas tentar ver o quanto a pessoa pensou sobre aquele assunto e o quanto que ela está disposta, a partir dessas perguntas, ir mudando a cabeça dela. Então, isso é interessante também. E eu vi essa semana até a Gabriela Prioli falando uma analogia que era engraçada, que você chega numa loja, uma concessionária e fala assim, eu não quero um Fusca. Aí a pessoa pergunta, tá, mas então que carro você quer? Não, eu não quero um Fusca. Tá, mas por quê? Por causa do espaço, pelo motor? Não, eu não quero um Fusca. Então, assim, é muito difícil realmente dialogar com pessoas que não querem um Fusca, mas também não sabem o que elas querem. Então, é interessante realmente esse exercício de fazer perguntas, porque muitas vezes as pessoas percebem que elas mesmas não sabem as respostas e demonstra também certo respeito, né? Porque não quer dizer que a gente necessariamente acha que a gente sabe mais do que o outro, né? Mas que a gente está disposto a dialogar. E a última pergunta, que é com relação a como é que a gente consegue, né, seguir atuando mesmo depois das eleições,
como eu falei, né? Eu acho que uma vez que a gente elege, né? Tem aquela assim, pergunta se você lembra de quem você elegeu. Isso é muito importante. Lembrar, salvar os contatos, botar ali o WhatsApp e realmente cobrar, sabe? Eu acho que a gente perde tanto tempo, às vezes, estudando coisas que a gente não necessariamente vai... não digo nem estudando, que estudo nunca é em vão, mas assim, nas redes sociais, digamos, olhando o Instagram, assim, de forma meio inconsciente. E se a gente realmente parasse, por exemplo, para ver a proposta da pessoa que você escolheu para ser o seu deputado federal, e uma vez tendo aquilo em mente, né, tipo, conseguir continuar acompanhando naqueles 4 anos se de fato essas propostas estão sendo cumpridas, né? Porque realmente, tipo, hoje em dia eu penso que a gente vive num país que está mais politizado do que era antes, não pelos motivos bons, infelizmente, mas ele está mais politizado. Então, existe uma tendência também a imprensa também tem feito a sua parte, querendo ou não, então a gente consegue, de alguma forma, ver que muitas coisas vêm à tona por conta da imprensa, mas a gente também pode ser agente, né, de mudança e de resistência, fazendo essa cobrança e também, enfim, ainda que não seja uma cobrança direta, pode ser, eventualmente, sei lá, a pessoa que você escolheu, que você votou em deputado federal não foi eleita, mas um outro deputado foi eleito, e você pode simplesmente, se não quiser falar diretamente com ele, pode simplesmente postar nas suas redes que tal pessoa não está cumprindo o que prometeu. Então, é até uma questão assim de autorresponsabilidade, né? Da gente se autorresponsabilizar por essas questões. E, assim, não vou dizer que é uma coisa super legal de ficar pensando diariamente e fiscalizando, mas a gente sabe hoje, mais do que nunca, que é um exercício necessário. E, obviamente, né, eu acho que a gente pensa muito em nível federal, em termos de até executivo federal, a gente é o que está no centro do debate, mas política se faz também em gestão local, né, principalmente. Então, é onde a gente acaba tendo mais acesso, é onde conhecem mais a nossa realidade. Então, é muito importante, às vezes, a gente começar pela nossa própria comunidade, né? Então, enfim, pela nossa família, pelos nossos colegas de turma, enfim, e aí ampliando até que isso chegue de uma forma mais ampla ou para o representante, que acaba quem tem a caneta na mão, mas não necessariamente. Eu acho que a gente também tem algum poder de ingerência na vida pública de diversas formas, seja produzindo conteúdo, enfim, o próprio Igarapé tá no terceiro setor, mas a gente entende que, de alguma forma, a gente consegue influenciar as políticas públicas fazendo notas técnicas, enfim, produzindo dados, e, enfim, aqui vocês estão na academia, vocês têm super poder de fazer isso também, produzir material relevante, divulgar esse material, produzir conhecimento, enfim, acho que são várias formas possíveis, né, de seguir atuando. Eu ia trazer também que hoje em dia a gente tem muitos canais, né, para estar acompanhando os nossos representantes. Então, isso que a Duda tinha mencionado, você votou em alguém ou sabe de alguém que foi eleito, segue nas redes. Essa pessoa provavelmente ainda vai postar um vídeo dela falando alguma coisa, contando de alguma proposta. Então, você consegue ir seguindo já nas redes sociais, que é um pouco o que a gente faz hoje no dia a dia, acaba sendo um meio fácil. Outra coisa é que as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o próprio governo federal tem hoje em dia canal no YouTube para acompanhar as votações. A gente vê, né, tem também perfil no Instagram, o perfil da Alesp, hoje em dia no Instagram, é muito divertido até, assim, porque eles postam TikTok, sabe? É uma coisa... Eles estão fazendo política de um jeito diferente. Então, fora do período da eleição, você está acompanhando as redes, pode ser um caminho. Além disso, a gente tem eventos que acontecem que poucas vezes são divulgados, mas se você entrar nos sites da Câmara, enfim, você consegue ver o que está rolando na cidade. De alguma forma, você consegue se engajar. E aí eu acho que também entra de novo a questão que a gente estava falando dos debates não serem só na época das eleições, né? Então, convidar alguém que tem uma frente interessante, que nem a gente estava conversando antes, sobre educação. Pode ser algo bacana para ser feito aqui, para ser pensado além do período eleitoral. Então, você saber o que está sendo aplicado e convidar as pessoas para conversarem sobre isso. É difícil, a gente está num momento em que as pessoas não estão se engajando tanto com as pautas e que não estão querendo conversar tanto.
é mais fácil ficar em casa e ver vídeo de 1 minuto do que ficar numa palestra de 1 hora, mas a gente tem que ter conversas mais profundas para problemas que são mais complexos do que, né, o tempinho que a gente tem nas redes. Então, acho que esses são caminhos que podem ser interessantes para isso. Não sei se tem perguntas no fórum, a gente ficou tanto tempo debatendo essas 3. Tem? Bom, obrigado pela apresentação, meninas. Eu gosto muito de, enfim, ouvir e debater sobre esses temas. Mais um comentário, assim, do que você tinha falado da Pedra no Lago, né? Acho super interessante, porque o tamanho que as redes sociais tomaram e quando a gente pega aqueles dados, né, e vê as manchas, assim, de, por exemplo, movimentações de tweets. Então, um certo, sei lá, rolou o tema do aborto e isso refletiu no Twitter. Então, você vê lá a mancha de, por exemplo, o que representa desinformação e o que representa gente realmente opinando e tal, robôs, né, todos os bots que a gente vê. Então, assim, eu acho muito doido porque é um desafio muito grande, né, que nem essa proposta que vocês colocaram de vídeos curtos, né, apoiando, enfim, posições legítimas das pessoas, né, mas como que é ainda uma coisa tão difícil, né, tipo, você entrar nesse meio, assim, às vezes eu fico super desestimulado, porque você vê lá aquela mancha inteira e 90% é tipo robô e ataque e desinformação, e 10% são contas de pessoas, enfim, que estão colocando lá coisas de fato verdadeiras e tal. E ainda mais você filtrando ali o que são as pessoas querendo realmente contribuir e propondo coisas, enfim, acho que é bem maluco, assim, ainda colocando no contexto da eleição agora desse ano. Acho que vai ser um desafio muito grande, né? A gente conseguir reverter um pouco desse contexto que a gente está agora, que eu fico meio aterrorizado, né? Tipo, aonde isso vai parar? Mas, enfim, acho que vocês estão falando, né? O que a gente está discutindo hoje é muito ao encontro, né? Disso de ter uma retomada, né? Ter uma resposta e como que a gente consegue engajar as pessoas, tanto talvez na internet quanto na vida real, né? Mas é o que a gente tenta fazer meio que todo dia, né? Mas é um desafio muito grande, assim. Acho que é muito legal vocês abordarem tudo isso. Eu ia falar isso, não desanime. Sim. Apesar das manchas, não desanime, porque senão não vai ter jeito. A gente tem que começar de algum lugar mesmo. Eu gosto de pensar que quando a gente não desanima, a gente está revidando. Então, a gente está, né? Se a gente desanima e a gente fala, tem muito bot, tem muita gente falando de forma negativa, a gente está entregando para eles, né? Então, é uma boa também assumir essa postura, por mais que não tenha um impacto enorme, não vire viral, né? Ainda tem um impacto em quem está perto, assim. Eu gosto muito de usar minhas redes para fazer isso. Eu fico fazendo enquete, perguntando se as pessoas sabem o que é o Estatuto do Desarmamento, o último decreto normativo, sabe? Tipo, vai indo, assim. Então, acho que são essas conversas, assim. A gente tem que criar esses espaços de novo, porque eles já existiram de alguma forma e a gente freou, agora a gente pode reviver eles. Eu acabei esquecendo de dizer, quando eu estava apresentando o GPS do Espaço Cívico, eu só falei das tragédias, né? Mas a gente também monitora as reações. Então, a gente tem também uma parte que a gente monitora tanto as respostas institucionais, vindo, enfim, dos mais diversos atores, desde legislativo, judiciário e executivos municipais e estaduais, até as ações de resistência, que a gente chama que vem da sociedade civil, de lideranças cívicas, lideranças indígenas, lideranças religiosas, enfim. Também existe ali algum pingo de esperança também, apesar delas serem menos numerosas, eu acho que elas são muito importantes para mostrar que isso não está acontecendo sem nenhum tipo de resistência, né? Bom, gente, muito obrigada pela fala. Acho que é realmente muito importante falar sobre esse assunto, principalmente agora, com tudo que a gente está passando, essas discussões sobre a democracia. E a gente teve várias perguntas aqui no Forms, mas eu vou selecionar 2 que acho que ainda não foram muito abordadas, porque de resto vocês acabaram falando bastante mesmo. Então foi ótimo. E a primeira delas é mais sobre carreira. Então, como vocês enxergam a abertura de oportunidades no terceiro setor e qual é a percepção de crescimento? Vocês acham que é possível mudar o mundo e ainda assim ser bem remunerada?
E a outra pergunta, acho que eu já posso fazer ou espero? Pode fazer um jogo. É mais jurídica. E fala assim: nas aulas de direito constitucional, tivemos diversas discussões quanto aos decretos relacionados ao porte e à posse de armas. Entretanto, não foi possível identificar o que fazer para combater a possível ilegalidade desses decretos. Qual a fundamentação da atuação de amicus curiae do Igarapé no Supremo para resolver esse problema? Tá. Começa pela jurídica ou pela outra? Pode começar pela jurídica, que a outra eu consigo complementar mais. Basicamente, né, eu acho que a gente tem 2 tipos de ações no Supremo, a gente tem as ADPFs e as ADIs. Em ambos os casos, a gente tenta fundamentar na parte mais formal, falando um pouco dessa invasão de competência do legislativo, uma vez que ele contraria o Estatuto do Desarmamento, então ele estaria extrapolando a função regulamentar do decreto. Então, eu acho que nesse ponto aí a gente já acaba matando a questão, mas a gente também acaba fundamentando no direito à vida, no direito à segurança pública, que deveria ser, como diz o nome, né, a segurança pública, e não algo que o próprio cidadão tem que se munir de uma arma para poder garantir a própria segurança, né? Deveria ser uma garantia do Estado. E a saúde também, a saúde pública, né? Porque, querendo ou não, isso influencia diretamente a saúde pública. Muitas dessas ações elas são públicas, então dá para ver as iniciais, eventualmente, se vocês tiverem curiosidade. São muitas ações de diversos decretos, então algumas fundamentações acabam mudando, mas basicamente eu acho que o core das ações é esse que eu falei, a questão formal e a questão material. E a gente entra como amigos na qualidade, né, dentro da nossa expertise de segurança pública, que a gente vem trabalhando há muito tempo, produzindo dados nesse setor. Então, a gente tenta qualificar o debate nesse sentido, demonstrando que a violência aumenta quando a gente tem mais armas em circulação, né? Então, a própria Cami disse que a gente tem esse dado mais recente de que os homicídios diminuíram, isso tem sido muito utilizado pelas pessoas que defendem o uso de armas, né? O porte a posse ou o porte. E quando a gente vai ver numa lupa, né, os dados relacionados à morte por armas de fogo, a gente vê que houve um aumento. Então, isso também é um dado relevante que a gente tem utilizado bastante. E eu acho que é isso sobre... Eu ia falar também, não tanto nessa parte, né, das respostas em si, da gente como amicus curiae, mas eu acho que também tem um papel muito importante do Instituto Igarapé, que é fornecer esses dados para senadores, deputados que podem ter interesse nesse tipo de discussão, então, antes, né, na parte de produção de leis e como opor isso já na parte de produção. E eu acho esse um papel super relevante do Instituto, assim, acho que a gente, que vale ser reforçado, assim, Sim. que é essa articulação, por exemplo, de montar uma frente contra as armas, né, armas e munições, o descontrole armado que a gente está vendo no nosso país. Então, isso tudo são engajamentos que acho que são super relevantes, assim, no Instituto. Só queria remarcar que tem esse lado do antes também, assim, além do que a gente põe depois na mesa. E não só no judiciário a gente tem atuado, né? No legislativo a gente também tem atuação. Tem o PL, que a gente chama PL da bala solta, que é o 3723, se eu não me engano, que, enfim, também tem sido bastante debatido. A gente conseguiu, ainda bem, evitar que ele fosse para frente. Mas esse também é algo interessante para se acompanhar o debate público sobre esse PL, que, enfim, para quem está no direito é um debate interessante. Que de novo, né, remarcando que eu acabei mencionando durante a apresentação, mas a página que a gente fica indicando que é a Não Somos Alvo, ela tem uma campanha específica para esse PL, assim. Então, traz vários vídeos curtos, discussões, traz também notícias de casos que estão acontecendo agora com o aumento da flexibilização, enfim. Então, é bem interessante, assim, que fica de um jeito didático, coloridinho ali, assim, sabe? Você tá no seu Instagram, você vê aquela notícia que é super trágica, mas que você consegue, de alguma forma, informar as pessoas e manter o debate vivo, assim. Então, isso é importante. E aí, a segunda pergunta do terceiro setor... Sim, sobre o terceiro setor. Eu vou dar uma resposta do ponto de vista pessoal, né?
Eu sou nova, então também não, não tenho como dar uma resposta de como vai ser o meu futuro no terceiro setor, mas o que eu posso dizer é que eu sou muito feliz e muito realizada com o que eu faço. Antes de ir para o terceiro setor, eu pensei, inicialmente eu queria fazer o concurso para a Defensoria Pública, imaginando que eu faria grandes ações civis públicas e, enfim, né, se conseguiria mudar o mundo com a Defensoria Pública. E apesar de ser uma instituição muito relevante, que eu admiro muito, infelizmente, enfim, estagiando, eu fui vendo que o trabalho era muito enxugar gelo, infelizmente, né? Quem trabalha na Defensoria sabe que é furto, roubo e tráfico. É basicamente isso. Às vezes, quando vê algumas coisas diferentes, fica todo mundo brigando para ver quem vai fazer ali as alegações finais. Mas eu acho que, então, eu tive um pouco dessa decepção. Na advocacia criminal, né? Eu acho que para quem trabalha em escritório, existe também esse viés de trabalhar com crimes de colarinho branco, então, que também, eu também, reforçando, também acho que é super necessário e é um trabalho muito importante, eu adorava fazer, mas eu decidi mudar para o terceiro setor eu acho que o terceiro setor, primeiro, né? Eu, apesar de ser assessora jurídica, eu trabalho muito com pesquisa também e trabalho muito com articulação e incidência, que é botar a mão na massa. E, para mim, isso assim, é muito relevante. Basicamente, você consegue ver como é que as suas ações influenciam de uma forma mais macro, né? Porque acaba que no direito, advogando, você realmente muda a vida das pessoas, mas de forma muito individual, o que é muito relevante também. Mas no terceiro setor eu tive um pouco dessa experiência no Igarapé. Mas o terceiro setor ele é muito amplo, a gente tem ali organizações atuando nas mais diversas frentes, então vai desde direitos humanos, meio ambiente, enfim, eu acho que vale a pena para quem tem interesse seguir as redes dessas organizações que têm interesse, porque as oportunidades acabam aparecendo um pouco nessas redes e começar como voluntário. Pelo menos esse foi foi a minha experiência pessoal. Eu comecei como voluntária no Igarapé, fiquei 2 meses e depois fui efetivada e dá um pouco do gostinho do que é estar trabalhando ali, de como funciona. E a gente brinca um pouco que, assim, no terceiro setor a gente faz um pouquinho de tudo, assim, é um treinamento Jedi, porque você chega lá, crente que você fez direito, assessora jurídica, vai ficar dando pareceres. Não, assim, eu faço peça, eu faço slide, eu faço pesquisa, eu faço, enfim... E isso é muito interessante, porque nós somos plurais. Então, assim, eu acho muito interessante você conseguir abarcar toda a sua pluralidade num trabalho que te dê a oportunidade de botar a mão na massa em diferentes áreas, de forma criativa, enfim. E isso eu estou falando muito do lugar do Igarapé, mas, obviamente, cada organização tem a sua característica, enfim, acho que varia muito, mas a minha dica seria, seja voluntário de mais de uma, acompanhe as redes para ver também as iniciativas que cada uma está propondo, quais que vocês se identificam mais, porque cada organização tem um pouco de alguma missão, né? Então, enfim, acho que basicamente isso. Eu acho que tem uma coisa também de achar organizações com as quais você tem um alinhamento de valor, de fato, assim. Então, tem jeitos e jeitos de atuar na sociedade civil, tem visões diferentes, né? Então, no próprio curso de administração pública, a gente tem muita discussão, né? Da mudança estrutural, do assistencialismo, como funciona. Então, você tem que ver muito qual que é a sua visão para estar atuando nessas organizações. Porque as organizações têm jeitos diferentes de enxergar essas pautas. O Igarapé, ele é um instituto que tem pautas que atuam de longo prazo, assim. Então, segurança pública cria uma agenda que não é algo que vai ser implementado do dia para o outro, que você vai ver um impacto direto. Então, você tem que ver muito como você trabalha, como você enxerga, assim, as coisas. Eu sou uma pessoa que eu estagiei no terceiro setor numa fundação internacional, não fez sentido para mim, assim, foi algo que foi muito interessante na época, eu gostava muito do que eu estava fazendo, mas eu sentia falta da parte mais Brasil, assim, eu sentia falta da parte da administração pública na qual eu estava me formando e que eu queria ter mais contato. Aí eu fui para o setor público, eu trabalhei como estagiária de uma vereadora na Câmara Municipal,
foi um trabalho muito interessante, assim, eu sinto que eu aprendi muito do como a política é feita na prática, mas também, por outro lado, senti um pouco do que a Duda estava trazendo, de ser algo que enxugava gelo, assim, e vários momentos é um trabalho de formiguinha, né? Então, você tem um impacto ali no que você está fazendo e você não consegue enxergar muito do macro, né? Então, todos esses desafios, assim, você entender a importância do que você está fazendo é algo que, para mim, me fez ver muito sentido no terceiro setor, assim. Então, como a Duda estava falando, assim, a gente está produzindo desde coisas que ficam no longo prazo, né? Então, que a gente vai ir cutucando ali, criando dado e pedindo, né? Por favor, nos escutem, não deixem o pele da bala solta e para frente, e construindo isso de um jeito que exige, leva tempo, mas a gente também cria outras coisas de curto prazo, né? Então, a gente está vendo agora, por exemplo, as narrativas das disseminação de campanhas de desinformação e tudo. Isso são coisas que a gente vai ver agora, durante as eleições. É algo curto, direto, com um impacto que a gente sabe qual vai ser, a gente vai disseminar a informação. Então, eu acho que vai muito disso, assim, você conseguir achar espaços que façam sentido com o que você acredita, assim. Porque senão você pode estar no terceiro setor, no primeiro, no segundo, que seja, você não vai ver sentido no que você está fazendo. Então, carreira, acho que vem muito nesse sentido que a gente estava conversando, e aí o contraste, né, entre o setor público e o setor privado, o terceiro setor. De fato, a gente tem, né, uma disparidade de salário hoje em dia que é interessante, assim, da gente analisar. Ainda assim, você tem cargos comissionados no setor público que você vai ganhar tanto quanto você ganharia no setor privado ou no terceiro setor, então depende muito da área que você está. Se você está no executivo, no legislativo, enfim, você vai ter diferentes tipos de salário, né? Diferentes, enfim, papéis que você pode desempenhar. Então, isso tudo tem que ser bem explorado antes de você assumir que, por exemplo, o primeiro setor não dá dinheiro, ou trabalhar no setor público não dá dinheiro, porque você tem outros benefícios também, você tem que ver como que é a carreira naquele espaço, enfim. E aí, para fechar, o terceiro setor, né, se dá para a gente ganhar dinheiro fazendo o que a gente faz, tipo, são espaços diferentes, então vai depender muito da instituição que você está e do quão grande ela já está. Então, se você está num espaço mais estruturado, provavelmente a capacidade de carreira vai ser outra. Se você vai estar numa pegada mais startup, você vai ter um contato mais direto com outras áreas, mas você também pode ter um limite salarial. Então, tudo isso são variáveis que vai depender muito do lugar em que você está indo ocupar e do que você quer para você. Às vezes, abrir mão por um tempo para você conseguir desenvolver a experiência, seja abrir mão do que você acredita para desenvolver a experiência no setor privado ou público que seja, e depois, né, abrir mão do que você do salário enorme que você teria no setor privado para estar no setor público ou no terceiro setor, pode ser algo que você tem que considerar a partir da sua realidade, do que você quer para você. Então, varia, e também uma coisa não anula a outra, né? Tem muitas pessoas que fazem, por exemplo, trabalham no setor público ou no terceiro setor que fazem pesquisa. São então, consultoras, né? Exato. Então, isso tudo, ou são jornalistas, por exemplo, faz uma coluna, alguma coisa assim. Então, tudo isso você tem jeitos de conciliar, assim, não é tudo tão Preto e branco. Assim, E é importante trazer também que o terceiro setor, a grande parte do dinheiro, né, que vai para o terceiro setor é proveniente de doações, né? Então, acho que a pessoa que vai para o terceiro setor, não sei, eu pelo menos não partilho do pressuposto que eu ficaria rica com doações, porque a minha ideia era converter essas doações para outras causas, mas a sensação de que você está trabalhando num lugar que você consegue ver que o dinheiro daquele lugar não está indo para lucratividade, né? Enfim, para mim, assim, já é um alívio. E sobre o que a Cami estava falando sobre valores, e até conversando um pouco com a pergunta dela sobre polarização, a gente tem diferentes organizações que, enfim, não só em relação ao valor, né, mas às vezes é interessante pensar na sua própria personalidade como pessoa, porque tem organizações que vocês vão ver que são organizações de denúncia, que chegam com o pé na porta, que, tipo, vão falar e vão falar mesmo, e pouco importa. E
E a gente precisa dessas organizações que funcionam com essa denúncia mais forte, enfim, que a gente chama de grassroots, né? Que são essas organizações, às vezes, que têm mais contato com movimentos sociais, ou enfim. E tem organizações que trabalham, como o Igarapé, mais com tomadores de decisão, influenciadores, nessa ideia de, tipo, influenciar essas pessoas. E como a gente está nesse lugar de influenciar essas pessoas, aí falando um pouco da polarização, a gente às vezes a gente é criticado pela esquerda, a gente é criticado pela direita, porque a gente está numa posição ali que a gente está tentando dialogar e conciliar interesses. Então, é muito difícil, mas alguém tem que fazer esse trabalho, né? Então, assim, é interessante também pensar na sua personalidade, porque você se sente confortável nesse lugar em que você não está tão pé na porta? Às vezes você, por exemplo, você está num trabalho em que você tem que conversar com instituições que você, por exemplo, não concorda ou não enfim, avalia que não são instituições muito legais. Então, faz parte do trabalho e do diálogo, e você tem que entender se você está confortável com isso também. É isso. Falamos. Estou cansada, preciso de um convidado. Gente, agradecer vocês, então, primeiro, antes de tudo, antes de encerrar. Eu acho que é mais do que óbvio que a gente tem que conversar sobre essas coisas, a gente tem que colocar em pauta, ainda mais num momento que a gente está de crise democrática, não só no Brasil, mas no mundo. Então, nem que se for de pouquinho em pouquinho, mas a gente tem que colocar em pauta e a gente tem que estar sempre... colocar sempre a nossa voz ali. Então, queria agradecer vocês de novo por disponibilizar o tempo de vocês e agradecer vocês também que vieram. Obrigada, gente. Isso. Muito obrigada, gente. Foram ótimos. Vou levar pra cá.